Hoje, criaremos um código, utilizando a ideia do Arduino, para que o nosso ESP32 se conecte à rede Wi-Fi e receba dados de distância de um sensor de ultrassom. Meu ESP32 deverá publicar esses dados via MQTT em um broker local. Meu Node-RED deverá assinar esses dados e me dar um dashboard. Porém, também faremos com que o nosso broker local publique dados lá na Vegnology. Para isso, deveremos criar dentro da plataforma uma aplicação, um dispositivo, um dashboard e, obviamente, um acesso seguro. Uma solução bastante interessante para o mundo da internet das coisas. Então, vamos ao código. Senhores, já estou aqui com o Arduino aberto, tá? Eu vou pegar a nossa biblioteca de modelo lá do ESP8266 e vou adaptar ela aqui para o Wi-Fi. A primeira coisa que tem que fazer é selecionar a nossa placa. Então vem aqui ferramentas, placa, ESP32, ESP32 Dev Module. Esse daqui, ó. Agora nós vamos procurar a nossa biblioteca. Na verdade, o exemplo da nossa biblioteca. Então ela vem aqui arquivo, exemplos. Vamos procurar aqui o PubSub Client. Em diversos vídeos já ensinei como você pode baixar essa biblioteca, tá? Clica aqui, ó. Ela já vai abrir ali para você. Vou dar um Ctrl A. Eu não faço acima da biblioteca, eu copio ela. Vou dar o Ctrl C. Vou pegar esse sketch aqui, ó. Vou apagar ele inteiro. E vou usar esse modelo aqui. Vou apagar aqui os comentários do autor. Lembrando que eu vou trabalhar com Wi-Fi. O PubSub Client. Aqui são as credenciais para que eu possa me conectar à rede. Vamos colocar aqui a nossa rede, né? Então essa é a SSID e a rede. Password é a nossa senha. Na verdade é a sua senha. A senha é então onde você está se logando. Eu vou conectar aqui com o meu broker local. Então vou fazer a dupla função, tanto o Vegnology quanto o local. Para isso eu preciso saber o meu IP. Vamos abrir o prompt de comando. ipconfig. O meu IP é esse daqui, ó. 192.168.1.102. Vou dar um Ctrl C. Vou colocar ele aqui, ó. Ctrl V. Aqui eu vou instanciar a minha aplicação, né? Aqui está como ESP Client. Vou colocar ESP32 underline VEC. Mesma coisa, eu vou copiar aqui, ó, dar um Ctrl C, vou colocar ela aqui dentro. Ctrl V. Isso aqui eu vou apagar tudo. Bom, agora eu vou fazer algumas alterações aqui dentro do meu setup Wi-Fi, tá? Eu vou apagar isso daqui, vou deixar da mesma forma que eu deixava antes, só que eu vou exibir agora uma mensagem dentro do OLED. Então aqui eu vou procurar, para facilitar aqui o trabalho, eu vou lá no site Clube da Eletrônica. Eu deixei aqui vários posts para que você vá testando a sua placa quando você adquirir, né? Uma delas aqui, ó, testando o OLED. Vou abrir ela. E eu vou pegar as bibliotecas e o objeto que ele criou aqui, ó. Ctrl C. Já vou lá fazer a alteração lá no começo. Então junto com o PubSub Client vou colocar aqui, ó. Aqui são para o meu OLED.
eu vou precisar também. Aqui, ó, eu tenho duas funções, né? O setup e o loop. Eu só vou alterar o nome delas. Essa linha aqui, ó, ela faz parte do meu setup, tá? Então eu vou pegar ela e vou jogar para dentro do setup. Tá? Aqui eu vou dar um Ctrl C. Vou voltar lá no meu código. Vou procurar o meu setup aqui, ó, só para não esquecer dela depois. Aqui, ó. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser chamar aqui, ó, o meu OLED, né, no endereço padrão aqui do OLED, que é o I2C. Agora eu vou pegar daqui para baixo, eu vou copiar tudo aqui, depois eu apago se eu ganho um tempinho. Dá um Ctrl C, toda essa função setup. Vou lá no meu Arduino, vou lá em cima, inclusive do Wi-Fi aqui, ó, e vou criar vou colar ela aqui. E vou mudar o nome dela, não pode ser setup mais. Então, isso daqui eu vou chamar de efeito underline conectando. Efeito conectando. Isso daqui eu vou apagar porque ele já coloquei lá no meu setup. Isso aqui eu vou jogar um pouquinho para frente. Na verdade, vou dar uma organizada aqui, ó, ferramentas, auto-formatação. E vou fazer aqui a indentação. Então isso aqui só vai gerar um efeito, tá? Um efeito de conectando. Onde eu vou colocar esse efeito de conectando? Dentro do meu setup Wi-Fi. Então aqui, ó, ao invés dele chamar os pontinhos, ele vai colocar o efeito conectando. Então vou copiar o nome aqui da minha função, Ctrl C, e vou colocar ele aqui. Ctrl V. Posso até deixar isso aqui, tá? Vou deixar ele também no serial. Ctrl V, coloco ponto e vírgula. Então ele vai chamar a função aqui dentro. Ele vai fazer um efeito na tela enquanto ele está tentando se conectar. Bom, agora eu vou criar uma outra função para quando ele já estiver conectado. Então essa função aqui é efeito de conectando. Essa função para quando ele já estiver conectado, eu também vou pegar lá do Clube de Eletrônica. Então, lá no Chrome vai ser o meu loop. Obviamente eu tenho que mudar o nome. Dá um Ctrl C aqui, copiar tudo, inclusive o nome da função. Vou colar ele lá. Ctrl V. Agora eu vou fazer as alterações necessárias aqui. Não pode chamar loop. Vamos chamar essa função de conectado. Não pode ter espaço. Wi-Fi. Ou melhor, Wi-Fi conectado. Vai. Underline conectado. Beleza. Aqui agora é só escrever, né? Então, o meu OLED, ele é monocromático, tá? Aqui onde está testando, eu vou escrever conectado. Essa é a ideia, tá? Aqui eu vou manter o merchan aqui do Shield IoT. Não coube o R2, tá? E aonde está Clube de Eletrônica aqui, eu vou tirar. Eu vou tirar esse LN. E vou pôr aqui IP, 2 pontos. Dá um espacinho. Então ele vai escrever IP 2 pontos e dar um tracinho na tela. E logo na frente eu quero que ele exiba aí o IP da minha rede, do meu ESP, né? No OLED. Então vou dar um Ctrl C aqui, ó. Ctrl V. Para isso, eu vou pegar aqui uma função, que
que é lá da minha biblioteca Wi-Fi, que ela está aqui pertinho da gente também, ó, cadê? Aqui. Ó, é esse cara aqui, ó, Wi-Fi local IP. Aqui ele exibe na porta serial, né, na comunicação serial. E eu vou fazer ele ler esse número aqui no meu OLED. Aqui, ó, só que sem aspas. E vou colocar um LN aqui na frente porque ele pula para a linha de baixo. Opa, LN. O demais vou deixar do jeito que tá. Então criei duas funções aqui. Beleza. Agora, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse handle, vou apagar esse aqui. Eu vou manter o status de conectado lá no meu monitor serial. Só que eu também quero chamar aqui aquela minha função que eu criei, que é o conectado. Então dentro do setup Wi-Fi, ele vai exibir essa minha função aqui, ó, Wi-Fi conectado. Ctrl C, vou colocar ela aqui. Ctrl V, Ctrl V. Beleza. Deixa eu fazer mais algumas alterações. O callback aqui eu vou apagar ele inteiro. Não vai ficar muito extenso. O reconnect eu vou deixar do jeito que está. Porém, eu tenho que fazer aquelas alterações clássicas lá, né? Que nós já fizemos várias vezes. Aqui eu vou deixar tudo em inglês mesmo, né? Enquanto ele não estiver conectado, ele fica escrevendo na tela que está tentando a conexão. E aqui é onde eu tenho que colocar o nome do meu cliente, né? Que é o que eu defini lá em cima. É esse daqui, ó. SPVEC. Vou dar um Ctrl C. Vou colocar lá embaixo. Cadê? Aqui, ó. Muito cuidado aqui, porque você tem que pôr o nome entre aspas aí, tá? Vou deletar. Ctrl V. Feito. Aí vai printar que está conectado, isso na porta serial. O Publisher Subscribe, vou tirar ele daqui. Aqui eu vou deixar do jeito que está. O setup aqui, ó, já está com o endereço aqui do meu, para inicializar o meu OLED, o endereço padrão dele, né? Aqui eu vou colocar o pino 2 para que ele também acione quando ele conectar no Wi-Fi. O OLED ele é bom, mas de perto, de longe ele não é legal não. Então vou colocar o LEDzinho azul que ele vai dar uma revigorada e vai reforçar mais a parte da conexão. Para isso eu só vou escrever aqui digital right pino 2, ele vai ser high. Beleza. Vamos ver o que mais. O cliente callback que eu vou tirar. Vamos aqui, meu loop, vou deixar o reconnect. Para baixo eu vou apagar tudo. Deixar uma chave aqui para não esquecer depois. Ó. E aqui dentro do meu loop, para que ele continue exibindo o tempo inteiro que está conectado, o IP que ele está conectado, tem que chamar a função dele aqui dentro. Então vou lá no meu, essa função Wi-Fi conectada aqui, ó. Ctrl C. Vou jogar ela lá embaixo. Ctrl V. Vou verificar se eu não cometi nenhum erro. Senhores, já verifiquei aqui, ó, não deu erro, tá? Eu vou descarregar o código agora e aproveitar, vou espelhar aqui a tela do meu celular. Então vou esperar mesmo, tá? Para que você veja aí qual que é o efeito que vai acontecer.
Olha lá o efeito no OLED, mas ele não conectou ainda, tá? Agora sim ele se conectou. Então ele já apareceu lá o meu IP, ó, conectado, Shield IoT, IP e o número do IP, tá? Lembrando que o IP que ele pegou agora é o IP do ESP, hein? Então é o IP da minha máquina, tá? Só agora que nós já fizemos a instalação aqui do sensor ultrassom no nosso kit, nós vamos pegar aqui a biblioteca. Então, você vem aqui, ó, arquivo, exemplos. Vamos procurar aqui por ultrassônico. Ela não é uma biblioteca nativa, tá? Tem que instalar. Pega esse nome aqui, ó, já joga lá no gerenciador de bibliotecas. Aqui, ó, vou usar esse modelo aqui, ó, Ultrasonic Simple. Ele vai abrir aqui para mim. Eu vou pegar alguns dados só que são importantes, tá? Para nossa aplicação, lógico. Esse aqui é o modelo que ele dá para o Arduino. Ele fala aqui que é para usar nesse modelo aqui, lá no pino do Arduino, 12 como trigger e o 13 como eco, tá? Ele também fala que a alimentação é de 5 volts, que foi o que nós ligamos agora aqui no nosso shield. E o GND é o Terra, aqui o GND mesmo, tá? O desenvolvedor dessa biblioteca foi o Eric Simões e nós vamos utilizá-la, tá? Primeira coisa que eu vou pegar é essa biblioteca. Então vou dar um Ctrl C e já vou colocar ela aqui. Vou deixar separado aqui, ó. Ctrl V. Depois vou precisar instanciar e também definir aqui os pinos da minha biblioteca, os pinos que eu vou usar, né? Que são, aqui ele está marcando 12 e 13. Aí ele também já cria uma variável do tipo inteira chamada distância. Vou copiar todo esse cara aqui, vou dar um Ctrl C e vou colocar lá também, Ctrl V. Lembrando que o nosso trigger é o 32 e o nosso eco é o 35. É importante fazer uma nota aqui, né? Então, vamos lá. Trigger e eco. Beleza. Agora nós vamos ter que, já tem uma variável criada, ó, vou deixar ela aqui mesmo. Vamos criar uma função agora para enviar esses dados lá para o meu Node-RED. Eu vou criar essa função aqui em cima do meu loop. Vamos chamar ela de ultrassom, só um nome, você pode chamar do que você quiser. Já vou abrir e fechar aqui uma chave, para não esquecer. E é importante também, você já criou a função, dá um Ctrl C e já joga essa função lá para dentro do seu loop. Beleza, senão a gente acaba esquecendo e depois dá mais trabalho achar aí onde a gente errou. Agora nós vamos fazer o código aqui dentro. Na verdade eu vou pegar o código lá do Eric Simões. Então vem aqui, ó. É um código simples, tá?
Aqui, ó, ele vai fazer a leitura do ultrassom e vai printar essa leitura em centímetros no meu monitor serial. Então aqui é o serial print. Vou dar o Ctrl C. Ctrl V aqui. Vou dar uma organizada. E aqui eu vou. Joia. Dessa forma aqui ele já vai ler, tá? Então aqui ele já vai compilar o meu código e já dá para testar isso daqui lá no monitor serial. Vou fazer uma verificação. Não deu erro. Eu vou descarregar o código aqui. Não selecionei a porta. Não, selecionei sim. Sempre fique esperto e atento à porta, tá? Ó, porta com 23 está selecionada e ela tem que estar aqui embaixo também, ó. Tá? Já está descarregando. Vou abrir aqui meu monitor serial. Ele já está conectando aqui no Wi-Fi e já vai fazer leitura aqui também no monitor serial. Vamos ver? Ah, ele está conectando ainda. Ah, aqui ele não conectou. Eu já sei o motivo. Eu preciso aqui, ó, colocar a senha do meu PC, tá? Bom, eu já coloquei a senha, tá? Olha só, ele já pegou aqui o IP, tá? Já apareceu aqui também no meu OLED. E ele já está pegando a distância que é o teto aqui da minha mesa até o teto de casa, tá? Agora eu vou simplesmente colocar a mão aqui. Ele está rápido. Vamos limpar. 7 centímetros, ó. 9, 8, 11, 16. Ele é bem preciso, tá? Estou diminuindo agora, ó. E vou tirar a mão. Nosso objetivo agora vai ser mandar esse valor lá para a VEG. Bom, para eu mandar essa informação lá para a nuvem agora, eu vou precisar fazer com que meu ESP publique uma determinada informação. Então, vou abrir um espaço aqui, ó, e vamos digitar uma linha de comando. Client.publish, ou seja, o ESP vai publicar. O ESP ele vai publicar um tópico. Então esse tópico aqui ele tem que estar escrito entre aspas duplas. O nome que você quiser, tá? Eu vou chamar ele de Ultra. E o payload é o distance. Então aqui, ó, simplesmente vou copiar da mesma forma que está aqui. Ctrl C. Colocar aqui dentro. Vou precisar trabalhar aqui com uma string, então é só escrever string aqui na frente e aqui no final criar aí a cadeia de caracteres. Já tem uma função pronta para isso, é só você digitar a linha aqui, ó. O mais importante aqui é o tópico, tá? E o payload. O resto vai ser sempre igual. Aqui ele também vai publicar no serial do jeito que já estava. Agora vamos descarregar esse cara aqui de novo. Enquanto ele está descarregando, eu vou lá no meu Node-RED, ó, já está aberto aqui, ó, não tem, o fluxo está zerado. Eu vou ter que criar agora um nó para receber a informação, ou seja, esse nó ele vai assinar. Meu Node-RED vai ser meu assinante. É esse MQTT in. Vou dar um duplo clique nele e eu vou ter que configurar ele, tá? Para eu colocar aqui o meu IP, o IP é o IP do seu PC, hein? Tá? O mesmo que você colocou lá no Arduino, não é o do ESP. Olha aqui, ó, 192.168.1.105. Se você não souber ou se esqueceu, vem aqui no prompt de comando, IP config. Não entra. Olha lá, ó, 105, ó. Tá? Olha, já descarregou e já conectou aqui. Joia. Por enquanto, eu vou deixar dessa forma que está aqui. Agora, ele já está certo. Então, aqui só vou dar o update. O tópico. O tópico é importante. Na verdade, sem ele nada vai funcionar. O tópico é esse daqui, ó.
No meu caso eu chamei de Ultra. Como você vai chamar aí? Não sei. Só toma cuidado com caracteres especiais, esse tipo de coisa não é muito interessante aí na programação. Agora você vem aqui no seu Node-RED, eu vou colocar ele aqui, Ctrl V. Então esse bloco para receber essa informação, esse tópico já está pronto. Posso dar até um deploy aqui. Ó. É lógico que ele não vai receber nada porque eu não coloquei o debug, ó, mas ele já se conectou. Vamos pegar um debug aqui. Vamos dar o deploy, confirm deploy. Ele já está fazendo uma leitura aqui do meu sensor de ultrassom. Olha, o tópico é o ultra, tá? E o payload, né, é o valor da distância. Eu vou colocar a mão aqui em cima. Vou limpar aqui, ele está bem rápido. Lá, 8, 4, da mesma forma. Beleza? Eu vou fazer a leitura em 2 pontos, tá? Tanto na minha rede local, no meu localhost, quanto lá no Vegnology. Aqui na minha rede local, eu vou pôr um texto. Esse meu texto ele vai exibir aqui o valor da medida, né? Vamos colocar aqui medida em. Aqui você não mexe, né? Ele está preparado para receber o payload. Deixa aqui justificado, ó, ou separado, aí você escolhe, dá o done. Só que aqui eu vou precisar criar um espaço para receber esse meu dashboard. Vem aqui, ó, dashboard. Ele já tem um aqui que eu fiz um pouco antes, vou apagar ele, só para que não fique dúvida. Vai criar um tab. Esse tab normalmente ele vai lá para baixo, tá? Aí para subir é só arrastar. Está aqui em primeiro agora. Vamos dar um nome para ele. Dá o edit. Vamos chamar de ESP-VEC. ESP32 VEC. Beleza. É só um nome. Aí dentro desse meu tab é a página principal, eu vou criar grupos. Aqui dentro do grupo 1, eu vou chamar de... Dá o edit aqui, ó. Vamos chamar de medidor. E o meu grupo 2 eu vou chamar de gráfico. Também é só um nome, você pode colocar da forma que quiser. Aqui não tem problema com os caracteres especiais. E esse meu medida em, eu vou colocar ele junto com o gráfico. Então você vem aqui, ó, dá um duplo clique nele, né? Olha, ESP32 gráfico. Esse que ficaram aqui, ó, é porque eu acabei de apagar. Deixa ele ali, não vai me atrapalhar em nada. Dá o done. Aproveitando que eu estou fazendo o gráfico, eu vou pegar o chart aqui também. Duplo clique. Vou deixar ele dentro do gráfico. Aqui eu vou escrever gráfico. A distância que ele está pegando aqui da minha mesa até o teto dá mais ou menos uns 2,5. Então eu vou colocar aqui 250, tá? Oh, perdão, aqui é 0, né, que é o mínimo. E aqui eu vou pôr 250. Ah, não é um site, é o ESP32 gráfico, ó, é o nome que eu dei aqui, ó. Beleza. Vou dar o done. Vou pegar um Gaudi. O Gaudi eu vou colocar ele dentro do medidor. Então duplo clique. Ó, ESP32 VEG medidor. O nome dele eu vou chamar de medidor. Vou colocar aqui medida em. Medidor, vai. Aqui também vou pôr 250 para ficar parecido lá com o meu gráfico. Beleza. Vou dar o done. Vou ligar ele lá. Vou dar o deploy. Confirmo o deploy. Vou abrir o meu dashboard aqui, ó.
ele já está pegando aqui a minha distância. Eu vou colocar a mão lá de novo. Ele já caiu, ó. Tem um delayzinho aí de 1 segundo, né? Subindo um pouquinho a mão aqui, ó. Subir mais, vou tirar a mão. Olha lá. Beleza? É isso aí. Ficou faltando agora nós jogarmos isso aqui lá no VEG Knowledge. Bom, senhores, já não tem nenhuma aplicação, já estou aqui na plataforma da VEG, tá? Aqui eu acabei deletando. Vamos chamar, dar um nome para essa nossa aplicação. Vamos chamar de ESP32 VEG. Pode dar o nome que você quiser, pode até colocar uma descrição aqui. Vamos criar um dispositivo standalone. Esse meu dispositivo ele vai ser o ESP32 Ultra. Para eu lembrar lá o que é. Criar o dispositivo. Aqui, ó, tem que dar o nome do atributo. Esse meu atributo, ele vai ser o meu pacote, a informação que vai chegar, que é esse camarada aqui, ó, é o distance. Cadê ele? Aqui, ó. É esse daqui, ó. Vou dar Ctrl C aqui, ó. E vou colocar ele aqui. Vou fazer o update. Vamos lá no nosso... Vamos clicar aqui no dispositivo. Voltar no device, ó, ali é o atributo, né? O dispositivo, ele já deu aqui o ID do dispositivo. Ele está tentando se conectar, mas não vai. Agora eu vou já criar um dashboard. Vamos dar um nome para o dashboard. Vamos chamar de ESP distância. Vou colocar aqui o acento, vamos ver se vai. Criar o dashboard. Vou adicionar um bloco. Vamos dar um nome para esse bloco, vamos chamar ele de distância. Quero coletar dados ao vivo. O atributo é o distance. O Gaud, eu quero que ele seja no tipo numérico. Adicionar o bloco. Beleza. Deixa eu ver se eu tenho aqui o acesso, chave de acesso. Eu não tenho. Então nós precisaremos criar aqui uma chave de acesso. Criar a chave. Vou copiar aqui a chave, ó. Vou lá no meu bloco de notas. Vou dar o Ctrl V aqui, ó. Esse é o meu ID. Agora eu vou pegar... Perdão, esse é o minha chave de acesso. Deixa eu voltar lá só para conferir. Isso. Agora eu vou pegar a senha. Bom, aproveitar e já pegar o ID também e deixar pronto. Seleciona aqui, ó, e fecha a janela. Vamos lá no device. Vamos copiar aqui o ID. Mandar o ID aqui para o bloco de notas. Deixa eu ver. Beleza. Agora eu vou precisar ir lá no Node-RED. Vamos abrir lá o nosso Node-RED, ó. Olha aqui. Bom, agora eu vou precisar desse nó aqui, ó, do TT Alt. Esse nó aqui, ele que vai enviar lá, ele vai publicar lá no meu VEG Knowledge, tá? Esse aqui assina do ESP e esse aqui vai publicar no VEG Knowledge. Ele está precisando de algumas configurações com os dados lá da VEG Knowledge. É só colocar um duplo clique. Fique atento aqui, ó.
Então você adiciona um novo broker. Adicionar um new broker. Aí clica aqui no lapisinho. Vai colocar aqui o endereço do broker. Eu já deixei pronto. Esse daqui é o endereço do broker. Ctrl C. Ctrl V. Aqui é o meu cliente ID. Vou pegar aqui o meu cliente ID, ó. Ctrl C. Ctrl V aqui. Segurança. Nós temos que adicionar aqui a segurança. Então nós vamos pegar aqui o meu usuário. E a senha. Vou dar adicionar. O tópico é padrão, é wknowledge bar. Aqui eu tenho que colocar o ID do meu dispositivo. É o primeiro ali, o mesmo que nós colocamos lá no começo. Ctrl C. Ele também vem parar aqui, ó. Veio aqui sozinho, tá? Não fui eu que coloquei. Por padrão ele já vem aqui antes do nome do broker aí. Barra state. Done. Vou dar o deploy só para ver se ele já vai se conectar. Show de bola. Agora não está oscilando, está normal. Só tem um probleminha. O meu Knowledge não vai receber os dados brutos da forma que o Node-RED está recebendo aqui, ó, que o dashboard do Node-RED está recebendo. Então eu vou precisar colocar aqui um nó de função. Aqui, ó. Ele vai converter os dados em formato JSON. Aqui, ó. Também já deixei pronto aqui na colinha, ó, uma função que vai fazer isso, tá? Vou dar um Ctrl C. Vou colocar aqui. Ctrl V. Esse aqui é pro que eu fiz na aula passada, né, no último vídeo. Aqui eu vou colocar o distance. E aqui também distância. Beleza. Vou dar o done. Vou dar o deploy. Confirm deploy. Lembrando que esse distância aqui, ó, é o meu atributo, tá? Conectou. Vamos lá para o nosso Knowledge. Olha só, ele já está fazendo a leitura aqui, tá? Vou colocar a mão em cima dele aqui, ó, já caiu. Beleza. Agora eu vou pegar mais um dashboard aqui, vem aqui, ó, adicionar bloco. Vou pegar esse aqui mesmo. Aqui vou chamar de medidor. Vai coletar ao vivo. O atributo é o distância, ó. Só tem ele mesmo aqui, é fácil selecionar. E aqui o tipo do... Vou selecionar aqui o dia. Aqui eu vou colocar 0 e 250 igual está lá no Node-RED. Aqui eu vou deixar no point aqui, ó. Ele vai pegar 4 pontos flutuantes, ele vai pegar duas após a vírgula. Tá bom. E adicionar. Vamos dar uma olhada. Lá. Essa conexão depende muito da sua rede, tá? Eu vou colocar aqui a mão em cima do meu, ó. Agora eu não estou mais no Node-RED, hein?
Eu já estou no Red Knowledge. Vou tirar a mão, demora um pouquinho para atualizar. Então a velocidade da sua rede ela vai comprometer aqui também. Então atualizar aqui. Olha lá, já agora que veio, ó. Nem precisei clicar. Vamos pegar um gráfico também. Agora nós vamos adicionar um novo bloco. Um gráfico. Vamos dar o nome ao nosso gráfico. Vamos chamar de gráfico mesmo. Coletar dados ao vivo. Pegar a atualização tempo 5 minutos. O atributo distância. Já começou a coletar os dados. Ó. Adicionar bloco. Demora um pouquinho. Depender da sua conexão. Olha lá. Lembrando que agora eu não estou mais no meu Reds, tá? Estou já dentro do Bag Knowledge. Bom, senhores, para o nosso vídeo não ficar demasiadamente extenso aí, né? Já estamos com 40 minutos aí aproximado. E nós vamos criar a interface de usuário depois em um outro momento, tá? Então eu espero tê-los ajudado. Até a próxima. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.